trabalhos de grande fôlego e profundidade que, por vezes, passam estranhamente despercebidos no panorama editorial e fica-se sem se saber exatamente porquê. Principalmente quando o tema é de inegável interesse e, mais ainda, quando o autor ou autores são reputados especialistas. Mais difícil de perceber é ainda quando a escrita é fluente e a consulta fácil. Está neste caso a obra que aqui tenho. Chama-se A História dos Portugueses no Extremo Oriente. São 5 volumes de um estudo dirigido pelo grande historiador António Henrique Oliveira Marques, falecido há uns anos. Um autor que, para além de uma história de Portugal, que continua hoje a ser um marco ímpar entre todas as que se têm publicado, até hoje se debruçou também sobre a Idade Média e a expansão marítima portuguesa. Aliás, Oliveira Marques dissecou, como ninguém, alguns dos aspectos menos conhecidos do nosso passado, abordando temas que outros estudiosos, e principalmente académicos, pareceram temer sempre abordar. Estão, neste caso, a história e várias monografias que publicou com desassombro sobre a maçonaria em Portugal, entre outros ensaios e estudos. Oliveira Marques licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e estagiou na Alemanha, em Würzburg. Iniciou funções docentes em 1957 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se doutorou em História. Mas a sua participação na crise académica de 1962, resultante da luta promovida pelos estudantes contra a ditadura do Estado Novo, esteve na origem do seu afastamento da docência e do país. Entre 1965 e 70, esteve nos Estados Unidos da América, onde lecionou em várias universidades. Durante a ilusória primavera política marcelista, regressou a Portugal, reingressando na Universidade de Lisboa depois da Revolução do 25 de Abril, em 1974. Foi também diretor da Biblioteca Nacional e fundou o Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. O seu trabalho como historiador incidiu especialmente sobre a Idade Média, a Primeira República e a maçonaria, como já disse. Faleceu aos 73 anos, vítima de problemas cardíacos. Considerado um dos grandes historiadores portugueses contemporâneos, as suas obras são um instrumento de grande importância para os estudiosos da história de Portugal. Mas, para além de autor, Oliveira Marques teve o grande mérito de chamar a si outros académicos que haveriam de formar uma nova geração de vultos nos domínios da historiografia. Esta obra é um exemplo disso mesmo. Aqui, Oliveira Marques juntou alguns dos mais reputados especialistas em diversas áreas, mas principalmente no domínio da expansão ultramarina portuguesa. Luís Filipe Tomás, um dos mais reputados nomes da investigação sobre Timor, é um deles. Jorge Flores, autor de diversos estudos sobre Macau, é outro, e vale a pena ler o que aqui diz sobre Macau, principalmente sobre a história e a sociedade macaense do século XIX e primeira metade do século XX. Um retrato impressivo e uma consulta indispensável que supera largamente o que de semelhante foi editado sobre essas épocas, principalmente no detalhe, mas também no tipo de abordagem e coerência impressa ao discurso. E cito o que se diz na promoção deste verdadeiro empreendimento para a elaboração desta obra. Oliveira Marques constituiu uma vasta equipa de especialistas, nacionais e estrangeiros, que abordaram as várias épocas e temas em termos cientificamente rigorosos, mas ainda assim acessíveis a um público não especializado. E é verdade. Não se assuste com o volume da obra, porque ela foi feita de modo a ser consultada facilmente por assuntos. Folheie e leia o que mais lhe interessa. Vale a pena? Volte para a semana com mais livros e mais autores.